Fala pessoal, Luiz Felipe de Sá na área, passando aqui para fazer nosso panorama macro da semana, mostrar aqui o que eu acho dos nossos ativos Brasil, Forex, índices americanos, commodities, tá? Qual que é meu viés para esses ativos e possíveis oportunidades dele. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma newsletter lá dentro de um grupo, tá? Totalmente gratuito e também para a galera da comunidade, tá? E antes de eu começar isso aqui, tá? Uma novidade, eu vou liberar 30 dias gratuito, tá? Da minha comunidade, onde você vai poder ter acesso à minha sala ao vivo, algumas ah, praticidades dentro da comunidade, algumas abas que eu vou liberar dentro do meu aplicativo, além de sala ao vivo de manhã, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, e sala noturna, das 22 às 23h30. Então você vai ter acesso a isso de maneira totalmente gratuita, tá? Basta você entrar no grupo que eu vou deixar aqui na descrição e seguir os passos, né? Vai ter um passo a passo para você seguir e conseguir liberar o seu e-mail dentro da minha comunidade e ter acesso a isso e estar operando ao vivo comigo todos os dias. Inclusive, essa semana eu vou fazer um super aulão de nivelamento, tá? De SMC, para você conseguir acompanhar a sala e não ficar perdido, porque são muitos termos técnicos, a sala ela é um pouco mais avançada, um pouco mais rápida, mas eu vou fazer esse nivelamento de 3 dias. Então serão 3 dias, tá? Terça, quarta e quinta-feira para você nivelar, tá? O seu nível de SMC, sim, você subir o grau de análise do seu SMC e acompanhar comigo lá na sala ao vivo, cara, de maneira extremamente tranquila. Eu vou tirar dúvidas, a gente vai trocar ideias e você vai poder estar lá operando ao vivo comigo. B3, índices americanos, Forex, commodities e muito mais. Fechou? Então só vai na descrição, entra no grupo lá, olha a descrição do grupo que tá muito fácil de participar e eu vou liberar 30 dias aí para você estar comigo. Bom, vamos lá. Falei aqui sobre os impactos das tarifas, tá, galera? Então, que rolou aí do dia 1º de agosto. Teve países entre 10% a 50%, né, sobre as importações. Quem que foi realmente afetado, né? Brasil, União Europeia, China e México. Então, o Brasil, cara, tomou as tarifas ali de 50%, como a gente pôde ver. União Europeia e México criticaram bastante sobre esse acordo, né? E, cara, tem muita coisa para sair ainda, então tá rolando uma tensão global. Tanto que a gente pode ver o ouro, ele deu uma esticada. A gente teve Nasdaq e os índices americanos vindo bem forte para baixo, tá? Já vou pro gráfico, tá, galera? Já vou pro gráfico. Então, é uma semana que eu acho que vai gerar bastante oportunidade. Saíram bastante notícias como inflação, juros, né? E estamos falando muito de juros em setembro aí, de corte de juros do Fed. Então, cara, é uma coisa aí que tá chamando a atenção pra gente, porque se a gente for ver os votos, né, para diminuir, para realmente abaixar os juros ali, tá 50-50, então tá uma tensão legal que eu acho que aí vem e criam-se oportunidades aí pra gente dentro do mercado, tá? Essa volatilidade ela é boa, ela não é ruim, tá, galera? É só saber o que você tá fazendo, beleza? E isso cria bastante oportunidade aí pra gente, fechou? Então eu trouxe aqui, cara, oportunidades que poderiam gerar aí pra gente essa semana, tá? Nasdaq e ouro, tá? Então focar bastante nesses ativos, já vou falar o porquê. Mas, cara, lógico, a gente falei de euro aqui dentro, tá? Lá dentro do grupo também você vai poder ter acesso a esse relatório. Falei de euro aqui. A gente teve o payroll sexta-feira, que foi o que puxou realmente o movimento. E vamos lá, olha que interessante. Vamos puxar aqui e começar com euro, que é o que eu tô falando no relatório ali. Cara, eu tô com esse cenário, ó, presta atenção. Opa, vamos lá, eu tô com este cenário aqui no euro. Deixa eu pegar só minha canetinha aqui. Seguinte, mercado de 4 horas manipulou bastante fundos interessantes, tá? Macro, falando macro, a gente pode até olhar no diário que a gente consegue ver realmente essas manipulações. E aqui no 4 horas a gente tem um gatilho importante que é a inversão do movimento. Olha meu diário aqui, que interessante. Movimento de queda forte, candle de dúvida e barra de ignição, que veio no payroll na sexta-feira aí pra gente, inclusive. Cara, muito interessante isso aqui. Pode ser uma correção desse movimento todo? Lógico, a gente tem que ficar atento a esse Fair Value Gap que foi gerado aqui um pouco mais para cima, perto dessa região do 660. Mas é importante também que antes de ir lá o mercado pode trazer nessa região que ele fez o nosso BPR, tá? E
fazer esse movimento de alta, que aí seria o nosso trade da semana, que é o que eu estou buscando. Então aqui no 4 horas, o que eu trouxe, né? E a gente pode buscar isso no intraday. Olhando um pouco mais macro, o mercado vir testar essa região, tá, do 500. E fazer o que aqui, galera? Chegar aqui e começar a trazer nossas confirmações. Troca de estrutura. Luiz, eu posso bater um risk entre aqui? Cara, até pode. Seu stop tem que vir abaixo dessa barra. Eu não gosto de deixar o stop aqui porque não fica muito técnico. O que você pode fazer é diminuir tempo gráfico e ó, seu stop vai manter no mesmo lugar. Tá vendo? Então assim, o payoff vai ficar ruim. Por isso que eu vou buscar quem? Eu vou buscar a minha confirmação. Então, trazendo ali para o gráfico de 30 minutos, 15 minutos, tá? Não precisa descer mais que isso. Deixa o mercado vir trabalhar dentro dessa região, que é uma ineficiência que a gente teve, e trocar a sua estrutura, tá? Trocou sua estrutura, a gente começa a subir com ele via confirmação. Então, naturalmente, temos choque, criação desse choque. O ideal é que ele venha com um Fair Value Gap, executamos no Fair Value Gap, nosso stop vem no final do movimento para pegar toda essa alta. Lógico que primeiro alvo a gente trabalha neste topo, mas a gente pode fazer uma posição de swing trade lá para aquele imbalance mais macro que a gente tem aqui, certo? Então, cenário do euro é isso que eu vou esperar, tá, no micro. A galera do intradayzão forte pode estar tradando essas microestruturas, então o mercado, querendo ou não, cria um range operacional aqui onde a gente tem ineficiências, desbalanço. Então o mercado trazendo também um trabalho aqui de confirmação, você pode até trabalhar com um cenário assim, ó. Troca de estrutura em cima desse cenário e subir com esse movimento. Tá? É um trade que, cara, depende muito da notícia que tiver no momento, no dia, o jeito que ele chegar aqui. Eu vou olhar meu EDR, vou olhar aqui os zones, talvez caiba trade sim. Se o euro estiver forte, talvez ele não busque aqui, tá, galera? Então tem essa possibilidade. Então eu vou deixar hoje o mercado rolar. Hoje é um dia que eu não abro posição. Hoje eu digo domingo. Segunda-feira é um dia que eu fico muito mais cauteloso. Normalmente minhas aberturas de posições mais longas começam na terça-feira, que naturalmente é onde o mercado gera um fundo da semana, tá? Ou topo da semana, que seja. Nesse cenário aqui eu estou tentando trazer o fundo da semana, né, que seria nessa região minha do diário aqui embaixo. Fechou? GBP, aí a gente pode trazer o nosso cara que eu não falei do GBP porque não está interessante pra gente. Eu já caí pro JPY, tá? O GBP ele está num cenário um pouquinho mais consolidado. A gente pode trazer o diário dele manipulando regiões macro, tá? Mas muito pouquinho, inclusive deixou um equal loss bem forte. Só que ele tá vendo que ele já está um pouquinho mais travado, mas ele fez um sell to buy que é interessante. Isso aqui é um padrão de continuação de movimento, tá? De mercado fazer esse movimento de expansão. Então, provavelmente testando essas regiões. E eu acho que o euro está um pouquinho mais bonito, beleza? Mas nada te impede de trabalhar aqui dentro também, tá? Tá vendo? O mercado já fez expansão, veio fazer o reteste nesse desbalanço e está fazendo um movimento de expansão. Nada te impede de fazer esse movimento aqui no intraday, ó. O mercado vir fechar esse desbalanço e continuar essa movimentação. Então, pontos de interesse aqui. O que eu olharia? Lógico, espera da midnight, o mercado vai reajustar seus ADRs, reajustar o range. Então, cara, tá aqui ADR cravado aqui. Às vezes, a manipulação... Pô, às vezes Londres ficou aqui nesse lenga-lenga. Nova York vem e manipula Londres, casando com esse desbalanço. Aí tá aqui 50% do ADR ou 25% do ADR. O melhor cenário aqui é um terço do ADR, que é nosso Judas, né? Normalmente acontece na terça-feira. E aí a gente tem um movimento de expansão. Então, assim, eu vou esperar esse alinhar, galera. Eu não vou ficar batendo trade, queimando munição aqui. Eu vou esperar fazer esse alinhamento. Mas para quem gosta do intradayzão mesmo, cara, aqui ó, você já tem possivelmente um trade. Depende do cenário que ele vai desenhar. E sua saída logo aqui para cima. Então, você já vai fazer um trade de 3 para 1, 4 para 1 aqui de maneira tranquila, tá? JPY, cara, viemos num movimento bem forte no intra aqui. O semanal baita pavio, tá? O mercado ele vinha fazendo um cenário altista bem devagar, entre aspas, e acelerou no começo do mês de julho, né, que a gente viu aquela aceleração, uma correção bem lenta e acelerou de novo aqui no final do mês, né? Deu aquela baita aceleração aqui. Bom, o que é o meu cenário? Nada me impede de entender que o mercado dentro desse range operacional está entrando para o meu desconto, tá?
Então, assim, eu posso tentar trabalhar a compra nele? Posso, tá? Vamos ver o que eu comentei aqui dentro da nossa análise. Tá, ó. Notícia-chave recente. Banco Central do Japão mantém controle de curva de rendimentos, tá? Enquanto os Estados Unidos mostra números fracos no payroll. Então, assim, analisando isso aqui, a gente tem um movimento mais forte para o ien japonês, mais fraco para o dólar, né? Então, a gente está falando de USD JPY, né? Então, a moeda principal é dólar. Se JPY ganha força e o USD enfraquece, a gente tem uma queda do SDJPY, que é o que eu estou falando aqui, ó, perspectiva semanal de viés de baixa, tá? Mas não é porque é de baixa, galera, presta atenção que eu vou falar aqui, eu tenho que sair vendendo, tá? O mercado está esticadaço aqui, ó, no meu diário. Vamos ver o meu semanal. Meu semanal está trabalhando aqui com uma possível manipulação. Vamos lá no meu 4 horas. Olha o meu 4 horas. Meu 4 horas, eu entro para tomadas de liquidez e entro para uma zona de desconto claramente. Então nada impede de você tentar trabalhar comprinhas aqui no intraday, tá? Lógico que com a configuração ideal, não sair fazendo loucuras, né? Mas a ideia é o quê? Eu tentar trabalhar com a minha venda aqui no meu viés. Então eu tenho duas regiões aqui, que é o meu Fair Value Gap de 1 hora e todos esses Inverse Fair Value Gaps aqui que eu marquei de 1 hora, tá? Então assim, toda essa região minha de venda. Ah, Luiz, mas é onde que eu vou vender? Eu não vou bater risco, eu vou claramente esperar aqui, ó, um choque do movimento, cria um range operacional meu, manipulação interna, se tiver um Fair Value Gap aqui, a gente desce com ele, com esse stopzão aqui, tá? Mas assim, galerinha do intraday, cara, o mercado, ó, já dá pra ver ele bem cansado, ó, nessa queda. Então assim, vamos esperar uma configuração ideal. O que é a configuração ideal? Olha meu RSI já trabalhando cansado. Então o mercado aqui, pô, acabar de manipular os fundinhos, trocar uma estrutura. O que você pode esperar aqui? Cara, deixa a Ásia abrir, deixa Londres abrir. E aí você pode esperar aquele movimento tradicional nosso, cara. A Ásia normalmente consolidado, né? Aí Londres fazendo aquela manipulação de fundo e a gente pega uma expansãozinha aqui, ó, na segunda, pensando no diário da segunda, que a gente quer uma correção desse movimento. Então nada impede da gente começar a abrir posições nessa região de manipulação de asa. Então fica a dica para quem quer comprar no intraday, cabe super aí, tá? Só precisa de configuração, fechou? Depois eu falei aqui, vamos ver do que eu falei. Aí eu vim trazer Shaw, né, nosso famoso Orim. Notícia-chave, criação de tarifas do Trump, né, o que aumenta a aversão ao risco. E o payroll saiu mal, né, o que fortalece corte futuro de juros. E isso traz o ouro aqui, né, a princípio, na perspectiva semanal, em alta, né, por causa dessa aversão a risco, falando de tarifa, esse 50-50 de corte de juros, não sei se vai cortar, será que vai manter? Isso traz aversão a risco também, então traz um fortalecimento do ouro. Mas a gente tem que entender que o ouro, ele está numa situação também um pouco macro, quando a gente vem olhar, consolidada, tá? Pô, claramente aqui, olha o meu diário. Então ele está acumulando no meu diário. Interessante dele, o mercado manipulou toda essa liquidez e reagiu legal com um imbalance, né? Com um desbalanço nosso aqui. Então quando eu trago no 4 horas, eu já vejo um cenário que eu gosto muito, que é esse desbalanço de queda sendo revertido por outro desbalanço de alta. Então eu tenho uma inversão desse Fair Value Gap aqui, tá? E nesse cenário ainda foi um BPR, né? O que ele troca um Fair Value Gap com outro Fair Value Gap. Isso mostra a força do cenário comprador. Então, assim, o meu foco principal, pensando num cenário mais macro, é o mercado vir testar essa região para subir. Quais são as opções? Pô, a gente buscar uma confirmação e tá entrando na confirmação, cenário mais saudável, mas, cara, o risco aqui, ó, com o stop aqui, ele tá válido também. Para quem gosta aí de fazer um swing trade, tem espaço legal para a gente trazer esse cenário lá para o topo. O que eu tenho que tomar cuidado é a hora que o mercado entrar para essa zona, né, de prêmio. Então o mercado começa a cansar, fazer correção, o que é totalmente normal. Quando a gente cai aqui por 1 hora, a gente mantém as situações, mas o que muda o game aqui é se o mercado estiver muito forte. Se o mercado estiver muito forte e não quiser testar essas regiões, você pode começar a buscar trades aqui, ó. Então, aquele cenário, ó. O que você pode usar? Mesmo cenário que eu falei ali para o JPY. Esse é um cenário que eu não curto muito, mas se o ouro está muito forte, ele faz isso sim,
tá? Você marcar sua região de desbalanço. Então, o que seria o ideal aqui, cara? O mercado vir aqui, ó, e a Ásia travar, ó. A Ásia ficar nesse lenga-lenga, ó. Aí vir Londres e vir para essa região. Se Londres trocar uma estruturinha aqui, já dá para começar a entrar, mas Londres reverter esse cara e a gente entra Nova York aqui, ó. Então a gente tem trade aqui e aqui. Então se Londres vir manipular aqui e trocar uma estruturinha no M5, cara, dá para tomar risco, tá? Só que você vai estar a sair daqui já, ó. Então é falando bem intraday mesmo. Agora o cara que tá pensando uma posição um pouco mais macro, tá nessa região, pensando mais nesse range aqui, beleza? E pensando aqui agora em Nasdaq e S&P, né? A gente teve setor de tecnologia que enfrentou uma pressão após lucros ruins, né? E as tarifas aí reduzindo o otimismo no pós-lucro dessas empresas que estão soltando balanço. Então, a gente segue com a versão a risco aumentado, o que manda ouro para cima, e também a gente viu um baita movimento forte em Nasdaq, né? Então, perspectiva semanal aqui baixista, e perspectiva mensal, continuação de baixa em caso da escalada das tensões comerciais, tá? O que eu falei aqui, ó? Use pontos-chave em Nasdaq e S&P, como por exemplo manipulação de Q-zones, um Power of Three, tá? Nos seus trades. Usa ADR também. Então, qual que é o nosso cenário aqui? Vou trazer futuros, tá? Posso usar o S100 também, galera, não tem problema. Vamos de S100. Ó, deixa eu ver, acho que eu rabisquei em futuros, deixa eu ver. Ou não. Desenho em futuros, ó. Cara, diário extremamente forte, tá? Diário extremamente forte. Eu trouxe um Fair Value Gap do semanal aqui para eu ter um ponto de atenção onde o mercado pode começar a dar uma travada e corrigir, porque querendo ou não, olhando macro, o cenário é bem de alta, né? Olha o semanal, olha o diário começou a dar uma invertida agora, mostrar força vendedora, possivelmente estopando essa galera toda. Mas olha como o mercado já estava lento no diário, bem fraco, né? Então a gente começa a trazer esses cenários aqui, ó. Eu trouxe o cenário no 1 hora de possíveis quedas, tanto nesse Fair Value Gap como no inverso Fair Value Gap lá em cima. Ambos cenários não vou bater risco, eu preciso de confirmações. Então, cara, aqui eu vou um trabalho um pouco mais detalhado. Vou olhar aqui os zones, vou olhar meus ADRs, vou olhar RSI e vou casar a minha situação aí. Eu quero vender, o meu foco é vender. Mas se o mercado cair direto para cá, para esse Fair Value Gap do semanal reto, tá? E eu começar a ver uma exaustão do movimento e manipulações de fundo com RSI macro cansado, a hora que ele começar a trocar a estrutura, eu vou começar a comprar, tá? Mas todos esses trades de compra com alvos curtos. O que é alvos curtos? Cara, eu vou sair nas pontas de liquidez internas aqui. Não vou comprar aqui para carregar lá para o topo master, né? Que topo histórico. Então, são trades de correção que eu estou fazendo, mas com saídas saudáveis. Mas vai dar 3-1, 4-1, cara. Vai dar um baita de um payoff. Dá para fazer trade tranquilamente ali. Beleza? E eu trouxe aqui mini índice, mini dólar, tá? Cara, índice tá muito feio o desenho do índice. A gente vê aí probabilidade de muitas incertezas no curto prazo. Política interna, um lixo. Política externa influenciando, falando de tarifas no Brasil, um lixo também. Então, cara, índice tá terrível. Se a gente traz um gráfico de índice, tá zoadaço. Quando eu trago um gráfico por diário aqui, semanal. Então, assim, eu vejo um mercado caindo, tomando liquidez, entrando para uma zona de desbalanço. Mas, assim, cara, olha meu 4 horas. Muito ruim, sabe? Muito ruim aqui para eu tradear meu intraday e fazer alvos longos. Então, assim, cara, vai tradear índice, alvos mais curtos até ele sair dessa congestão. O mercado está bem acumulado aqui. É muito fácil ele manipular isso aqui para um movimento de alta, tá? Aceitando as tarifas, provavelmente isso aqui tudo foi precificando tarifas já, então é muito fácil ele dar essa manipulada para estopar o resto da galera que está achando que é fundo, né? Ou pegar o resto da galera achando que é venda e fazer esse movimento. Então eu esperaria muito abrir posição nele só depois dele manipular esse fundeco aqui, fechou? E o dolinha, cara, dolinha no cenário de alta, a perspectiva para o dólar é de alta, né? Ele acumulou aqui, deu aquela manipuladinha no topo. Se eu trouxer aqui para 1 hora, o mercado está justamente na minha zona de desconto de intraday. Então, cara, primeira troquinha de estrutura aqui, vamos subir com ele,
tomar cuidado com esse desbalanço. Se ele reverter esse desbalanço, pô, perfeito. Seguimos o flow de alta dele, tá? Sem discussão aí. Fechou? E fica atento aí para a semana, né? Temos algumas notícias. Decisão do Banco Central da Inglaterra. Temos CPI, tá? Dia 8, dia 7. E temos balança comercial da China aí essa semana. Esse calendário você pode encontrar no Forex Factor. Notícias, tweetado em tempo real lá tem, tá? É um site que eu gosto bastante de olhar notícias. E é isso. Então, assim, fazer isso, deixar seu gráfico bem desenhado e alinhado, seu viés para a semana, te deixa com a perspectiva mais alinhada para tu fazer trade na semana, saber qual é o teu viés, você está buscando compra ou venda em cada ativo, só esperar a sua configuração aí que eu trouxe com vocês, cara. Não sei o que você opera, se você opera SMC, mas alinhar zonas de liquidez com que os zones e tudo mais. Fechou? Qualquer dúvida, mandem nos comentários, entrem no grupo que essa semana eu vou fazer o nosso nivelamento de SMC totalmente gratuito, mas precisa fazer o passo a passo do grupo. E na outra semana a gente começa com a comunidade gratuita, então todo mundo ao vivo comigo, operando ao vivo, sem gastar nada e aprendendo. Tá? Lá a gente, a galera que me conhece sabe que eu sou full skin the game, então eu boto minha grana pro game, minhas mesas pro game e mostro tudo a realidade dentro do mercado. Fechou, galera? Tamo junto. Fiquem com Deus, boa semana, ótimos trades.